Você estava bem, a aula ia normal, o dia parecia tranquilo e do nada, sem avisar, uma lembrança voltou. Uma cena que você queria ter apagado, uma palavra que ainda dói, um momento que você queria ter vivido diferente. E em segundos, o seu dia inteiro mudou. Isso tem nome, lembranças traumáticas, e elas não escolhem hora, não pedem licença, simplesmente chegam. E quando chegam, roubam o seu hoje. Talvez a sua lembrança seja de uma humilhação que não saiu da cabeça, de uma perda que ainda aperta o peito, de algo que fizeram com você que você nunca pediu e nunca mereceu. Talvez seja a lembrança de um pai que foi embora, de uma traição de alguém em quem você confiava, de um momento em que você foi exposto, ridicularizado ou simplesmente ignorado no momento em que mais precisava. E o problema não é só a lembrança em si. O problema é o que ela faz com você quando volta. Ela alimenta a ansiedade, faz você imaginar que vai acontecer de novo, faz você se fechar, faz você desconfiar de tudo e de todos. E aos poucos, sem você perceber, ela vai roubando a sua paz, vai roubando o seu hoje, vai roubando quem você poderia ser. E aqui está o que eu preciso que você entenda antes de continuar. Você não está sozinho nessa luta. Jovens há milhares de anos carregaram lembranças pesadas demais e 3 deles, 3 homens reais, não personagens de fantasia, enfrentaram exatamente esse tipo de dor. E o que aconteceu com eles pode mudar a forma como você vê a sua história. O primeiro se chama José. José tinha 17 anos quando seus próprios irmãos decidiram se livrar dele. Não um inimigo, não um desconhecido. Os irmãos, eles o jogaram numa cova, depois o venderam como escravo e foram para casa contar para o pai que ele tinha morrido. Pensa na lembrança que isso deixa, o rosto dos irmãos enquanto te vendem, as mãos que deveriam te proteger sendo as mesmas que te entregaram. José foi levado para o Egito, longe de tudo, longe de casa, longe do pai que o amava, e como se já não bastasse, foi acusado de algo que não fez e jogado na prisão. Anos carregando memórias que poderiam ter destruído qualquer um, mas a Bíblia diz algo sobre José que é poderoso demais. E o Senhor era com José. Gênesis 39, 21. No meio da prisão, no meio da dor, no meio de tudo que ele não escolheu, Deus estava com ele. E o que José fez com as lembranças pesadas, ele não deixou elas definirem quem ele seria. Ele continuou sendo íntegro, continuou trabalhando, continuou confiando. E um dia, o mesmo homem que foi vendido pelos irmãos se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E quando os irmãos que o traíram apareceram diante dele, José disse uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Vós intentastes o mal, Deus tornou em bem. Isso não significa que a dor não existiu, significa que a dor não teve a última palavra e na sua história também não vai ter. O segundo personagem é Daniel. Daniel era jovem, provavelmente adolescente, quando Jerusalém foi invadida. Pensa no que isso significa: sua cidade destruída, sua família separada, tudo que você conhecia acabou. Daniel foi levado à força para a Babilônia. Um país estranho, uma cultura diferente, uma língua que não era a sua. Eles até mudaram o nome dele, tentaram apagar quem ele era. Essa é uma das lembranças mais pesadas que existem. A de ter perdido tudo de uma vez, a de ter sido arrancado do lugar onde você pertencia. Muitos jovens conhecem essa sensação, talvez não por uma invasão, mas pela separação dos pais, pela mudança de cidade, pela perda de uma amizade que era tudo para você, por ter sido arrancado de onde você se sentia seguro. E o que Daniel fez? A Bíblia diz: Daniel propôs em seu coração que se não contaminaria. Daniel 1:8. Ele decidiu de dentro para fora. No meio de tudo que estava fora do controle dele, ele controlou o que podia controlar: sua fé, seus valores, sua identidade. E um jovem que o sistema tentou apagar se tornou um dos homens mais sábios e respeitados de todo o império. Não porque a vida foi fácil com ele, mas porque ele não deixou as circunstâncias decidirem quem ele seria por dentro.
O terceiro personagem é diferente dos dois primeiros. Seu nome é Sansão. E eu quero falar sobre ele de um jeito que raramente falam. Todo mundo conhece a força de Sansão, mas poucos falam sobre a dor de Sansão. Sansão foi traído pela mulher que amava, Dalila. A pessoa em quem ele confiou o seu maior segredo o entregou aos inimigos. Ele acordou sem a sua força, foi capturado, seus olhos foram arrancados, foi acorrentado e humilhado publicamente. Pensa na lembrança que isso deixa. A memória do rosto de quem você amava sendo a mesma memória de quem te destruiu. Isso é uma das dores mais pesadas que existem. A traição de alguém que você escolheu confiar. E muitos jovens carregam exatamente isso, a memória de um amigo que te expôs, de alguém que usou o que você contou em segredo para te machucar na frente de todo mundo. Sansão chegou ao ponto mais baixo da sua vida, cego, acorrentado, sozinho, mas a Bíblia diz algo sobre aquele momento. Porém, o cabelo da sua cabeça havia começado a crescer. Juízes 16, 22. No ponto mais baixo, a restauração já havia começado, silenciosamente, sem anúncio, sem festa, apenas crescendo. E Sansão, no último momento da sua vida, clamou a Deus e Deus ouviu. Isso não é um final feliz no sentido que esperamos, mas é uma verdade poderosa. Não importa o quão baixo você chegou, não importa o quanto a traição te machucou, Deus ainda ouve. E a restauração pode já estar crescendo em silêncio na sua vida, mesmo que você ainda não consiga ver. Aqui está a verdade que eu preciso que você entenda hoje. Uma lembrança dolorosa é real, a dor é real, o que aconteceu com você foi real, mas aqui está o que não é real, a mentira de que aquilo define quem você é, a mentira de que aquilo determina onde você vai chegar. A mentira de que você vai carregar isso para sempre do mesmo jeito que carrega hoje. José foi vendido pelos irmãos e se tornou quem salvou a nação. Daniel teve tudo arrancado e se tornou o homem mais sábio do império. Sansão foi traído pela pessoa que amava e no momento mais baixo da sua vida ainda clamou a Deus e foi ouvido. O passado pesado deles não cancelou o propósito de Deus sobre eles. E o seu também não vai cancelar. Então, como você lida com lembranças que insistem em voltar? Aqui estão 4 coisas práticas que você pode começar hoje. Primeiro, reconheça, mas não se prenda. Quando a lembrança voltar, não finja que não existe. Olha para ela e diz: eu sei que você existe, mas você não manda em mim. José não fingiu que a traição dos irmãos não aconteceu. Ele reconheceu e escolheu não deixar ela definir quem ele seria. Segundo, traga sua mente de volta para o presente. A lembrança puxa você para o passado. Sua missão é trazer sua mente de volta para o agora. Respira fundo, olha ao redor, pergunta: o que eu posso fazer hoje? Daniel estava no meio de um país estranho, mas escolheu agir no presente com o que tinha disponível. Terceiro, substitua a mentira pela verdade. Toda lembrança traumática vem acompanhada de uma mentira. Você não presta. Você nunca vai superar isso. Você é o problema. Substitua pela verdade de Deus, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11, quarto. Fale com alguém. Sansão guardou tudo sozinho por muito tempo. Você não precisa fazer isso. Conta para alguém de confiança, um pastor, um líder, um conselheiro, um amigo de verdade. Lembranças traumáticas crescem no silêncio. Quando você fala, você começa a tirar o poder delas. Aqui está o que ninguém te diz quando você está no meio da dor. O que aconteceu com você não é o capítulo final, é só um capítulo. E Deus é um escritor muito melhor do que qualquer dor que você já sentiu. José podia ter parado no capítulo da prisão. Daniel podia ter parado no capítulo do exílio. Sansão podia ter parado no capítulo da traição. Mas nenhum deles parou, e você também não vai parar. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não te atemorizes, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, 9. Deus disse isso para Josué antes de uma das maiores batalhas da sua vida, e ele diz isso para você hoje.
Sê forte, sê corajoso, não te desanimes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que você andar. Até nas memórias mais pesadas, até nas noites mais difíceis, até nos momentos em que você acha que não vai conseguir, Ele está contigo. O passado pode ter deixado marcas, mas ele não define o seu futuro. Você não é o que fizeram com você. Você não é a traição que sofreram. Você não é a humilhação que passaram. Você não é a perda que ainda dói. Você é um jovem criado por Deus com propósito, antes de qualquer dor ter existido. E esse propósito, nenhuma memória do mundo tem poder de cancelar. O passado ficou lá atrás, o presente é seu, e o futuro, Deus já preparou. Se esse vídeo chegou no lugar certo, se você se viu em José, em Daniel ou em Sansão, saiba que você não está sozinho. Milhares de jovens carregam lembranças pesadas agora, e a boa notícia é, essa dor não tem a última palavra, Deus tem. Se inscreve no canal Alma Jovem Cristã para mais mensagens como essa toda semana, porque a sua história não terminou onde a dor disse que terminava, você ainda está de pé, e isso já diz muito sobre quem você é. Na próxima semana vamos falar sobre pressão. A pressão de ter que decidir o que você vai ser, quem você vai seguir e o que você vai fazer com a sua vida. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso também. Até lá, lembre-se, você é visto, você é amado, você tem propósito, acredite nisso.